Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Chardia Batista em mais um vídeo. E o vídeozão de hoje eu vou dizer pra vocês porque que eu fiquei um tempo aí. Talvez vocês vejam que os próximos vídeos de treino eles vão ter um hiato bem grande, vão voltar um pouco para trás e não vão seguir aquele cronograma que eu vinha fazendo aí de treinamentos com a Mission, mas isso porque eu fiquei doente. Eu fui internado por quase 8 dias e é sobre isso que eu vou contar pra vocês. Bom, tudo começou na segunda-feira passada, certo? Hoje, eu nem sei que dia é hoje, mas vou deixar aqui embaixo para vocês, certo? E em que eu me senti mal no horário do meu almoço, um pouco de náusea, dor de cabeça. Acabei indo para casa por volta das 16 e passei uma noite muito ruim, com muita febre, calafrios e dores nas minhas articulações, principalmente tornozelo, joelho e quadril. O que me levou a pensar que talvez, já que está esse surto de dengue, eu tivesse com essa doença. E foi isso que aconteceu. Fui no posto de atendimento aqui próximo de casa, fiz coleta para o exame da dengue, que demora uns 4 a 5 dias, então fica com essa informação aí guardadinha, que depois a gente vai falar sobre isso, né? E próximo já do horário de sair do posto, já tinha sido atendido, eu tive uma hipotensão, ou seja, uma queda de pressão muito grande, em que eu quase desmaiei, precisei sentar, me escorar na parede, fui atendido, colocaram eu no soro e dali eu não saí mais. Isso já era terça-feira, por volta de umas 9h30 da manhã, e me mandaram para o UPA, para a unidade de pronto atendimento do SIC, e de lá eu não saí mais. Eles fizeram alguns exames de sangue, a minha bilirrubina, que é um indicador ali de algum problema no fígado, e as minhas plaquetas, né, também sofreram alterações, ou seja, bilirrubina alta, plaqueta baixa, e eu não saí mais. Ficaram por ali controlando febre, dores, muito soro, muita hidratação na veia, e eu fiquei ali dessa forma, fazendo exames todos os dias e monitorando esses aspectos que só foram ficando piores. Eu fiquei bem amarelo, da cor de um Minion. Isso indicava que a minha bilirrubina continuava ficando alta, e isso era um indicativo de dengue também, tá? Mas eu não tinha alguns sintomas da dengue, mas tinha outros, ou a grande maioria. E ali ficou muito complicado, porque ainda não havia saído o resultado da dengue. E nesse momento as doenças como dengue, zika, chikungunya e leptospirose se parecem muito, tirando algum outro aspecto. Então os médicos estavam me tratando pensando em todas essas possibilidades, que no geral o tratamento se dá da mesma maneira. Porém eu fui piorando e fui transferido para o Hospital Oswaldo Cruz, certo? E lá no segundo dia de tratamento, já com antibiótico nesse momento, saiu então o meu veredito de que na verdade eu não estava com dengue. Isso a toxicologista não, a infectologista, a médica infectologista que estava me tratando, já desconfiava que não fosse dengue mesmo, estava mais para leptospirose, apesar de eu não ter tido alguns sintomas muito clássicos da lepto, por exemplo, aquela urina de Coca-Cola que eles falam, que é quase como acontece com o pessoal que acaba sofrendo com rabdomiólise, mas eu estava dessa forma. De toda maneira, ela me tranquilizou que o tratamento para todas essas doenças seria os mesmos, né? E quando eu entrei no Oswaldo Cruz, eles já fizeram a coleta da zika, chikungunya e leptospirose, que ainda não saiu nesse momento. Se quando eu editar esse vídeo sair, eu vou deixar aqui embaixo. Então, eu fiquei lá na sexta, sábado, domingo e saí na segunda. Ou seja, então hoje é para ser terça-feira. Eu tô perdido no tempo, porque quando você fica lá dentro, o tempo e os dias correm de maneira diferentes, certo? Mas sofri bastante com isso tudo. E o que eu quero conversar com vocês, então, a partir de agora, é um pouco dos sintomas que eu tive, né? Como eu disse para vocês, eu tive náuseas no início, as dores de cabeça foram intensas do início ao fim, tirando os 3 últimos dias em que elas já estavam quase sarando. Hoje eu tô zerado de dor de cabeça. Muita febre, que variavam ali dos 37,5, ou seja, um estado febril, até os quase 40 graus.
E os calafrios, que para mim foram das piores partes, tirando a dor de cabeça também, que é muito ruim, que eram calafrios em que eu realmente não conseguia controlar os meus músculos, e não eram calafrios pequenos, assim, de como a gente passou um frio. Era de você pular na cama mesmo, parecendo que você estava possuído. É isso aí. Isso era muito ruim. Dores atrás dos olhos, atrás das órbitas, isso tudo são sintomas da dengue também, galera, ou de outras doenças, mas a gente sofre disso. Então, dores atrás dos olhos, bem ruins assim, alguns inchaços, tá? Eu consegui continuar indo no banheiro, mas algumas pessoas acabam tendo um probleminha ali na questão renal e vão menos ao banheiro. Eu não tive esse problema, mas a urina acaba ficando bem instável, a hora ela tá bem amarelada, a hora tá bem clarinha, porque você consome muito líquido nesse processo febril, etc e tal, o teu corpo vai degradando líquido muito rápido, e por isso que entravam com muito soro na veia o tempo todo, certo? Eram vários e vários frascos que eles iam colocando para manter bem hidratado, né? E acabar não sofrendo com essa parte renal, certo? Para mim, as dores de cabeça vinham principalmente quando eu estava deitado, então eu passei quase todos esses dias sentado na cama, tá? Ou sentado numa cadeira do lado da cama, que para mim era o mais confortável que eu podia passar, ok? Outro aspecto que eu quero conversar com vocês é sobre o atendimento. Eu fiz tudo isso pelo SUS, eu não tenho plano de saúde e eu não tenho do que reclamar desse processo todo. Eu sei que tem pessoas que sofrem, né, no SUS, que acabam não conseguindo atendimento ou que às vezes tem um atendimento ruim. Eu passei por 3 locais, né, a unidade de saúde aqui próximo de casa, o UPA e o Hospital Oswaldo Cruz, e em todos eu fui muito bem atendido, com pessoal muito simpático, não é simpático, mas muito querido, muito solícito, me trataram super bem. E aí vem aquela coisa também, às vezes, né, de que a gente fazer o bem retoma o bem. Então, se você for educado, tiver paciência, essas pessoas também estão sob estresse, também estão cuidando de muita gente lá dentro. Eu vi como funciona esse tipo de coisa. Eu nunca havia estado no hospital internado, né? Então, estar naquele momento e ver como essas pessoas trabalham, então eu sabia entender o tempo de cada uma. Então, eu fui muito bem tratado, né? Em nenhum momento me faltou nada, eu comi super bem, né? Em alguns momentos melhores, outros piores, mas funcionou para mim, tá, galera? Então, todos os exames foram feitos. A demora do resultado do exame para dengue, por exemplo, não é por conta de ser no SUS necessariamente, mas é um exame, né, como é a palavra? Não sei dizer a palavra, mas é um diagnóstico, acho que essa é a palavra, que ele demora a ser conseguido ali, né, a partir do sangue. Acho que talvez o processo seja um pouco demorado, mas saiu, certo? Então, é claro que eu não tenho certeza do que eu tive ainda, mas o que importa é que eu fui tratado, que eu saí bem e que eu estou em casa. Eu ainda não vou poder treinar por um tempo, vou falar disso daqui a pouquinho para vocês, mas vou continuar falando do atendimento. Então, todo esse processo, até o meu trânsito, as ambulâncias que me levaram de um lugar para outro, eu fiz tomografia, fiz raio-x e tudo isso eu fui bem atendido de maneira muitas vezes pronta e rápida, tá, galera? Medicação, a única medicação que eu tomei nesse tempo foram os pradores, né, as dipironas e afins, controle de febre, soro, e quando eu entrei no Oswaldo Cruz foi antibiótico de forma intravenosa, então eu não tomei isso oral. Lá eles mantêm também o nosso estômago em ordem, os nossos rins em ordem, então entra um remedinho ou outro para a gente manter aí todo esse trato funcionando de maneira adequada, né? Para a gente comer bem, não ficar ruim, não ter vômitos, náuseas e tudo mais, até porque o antibiótico, no meu caso, foi um antibiótico bem forte, porque eu lembro de tomá-lo e a minha urina sair da cor, sabe, verde-limão, assim, parecia um negócio nuclear. Mas deu tudo certo, então essa foi a medicação. E em casa eu não trouxe nada para tomar, o tratamento com antibiótico foi finalizado. A única coisa, se eu tiver dor, é dipirona ou febre, né? E me manter hidratado, então bastante soro, bastante água, água de coco e continuar comendo bem, certo?
Onde eu peguei? Bom, muita gente pergunta, puxa, onde é que você pegou, onde é que você não pegou? Olha só, eu não sei dizer, porque eu também nem sei certinho qual é a doença. Se fosse dengue, eu acho pouco provável que eu tenha pego em trilha, porque a gente não pega muita água parada e que não é renovada durante a noite, durante a chuva, então a dengue tende a não colocar os seus ovos ali, tá? E até porque a gente está correndo na trilha, o mosquito não vai ficar correndo atrás, porque ele não é bobo. Talvez eu tenha pego se fosse na cidade, porque numa tampinha de garrafa com água tem muito mais ovos, muito mais chance de proliferação do que na mata, do que na trilha e assim por diante. Se for lepto, é aquele negócio, o rato ele anda por tudo. Eu moro em apartamento, eu tenho 2 gatos, provavelmente eu não tenha ratos aqui, né? Ou não que eu tenha visto. Eu sei que onde eu trabalho, tem alguns locais, alguns pontos, porque passa um rio mais ou menos próximo, eu sei que há ratos por ali, talvez seja ali, talvez não, pode ser que seja na trilha, também pode, nada impede, é mais fácil de eu ter pego uma lepto na trilha do que dengue na trilha, mas então não tem como dizer, o que importa é que, dizer para vocês, se for leptospirose, não se enganem, isso não dá só em água de enchente, água parada, tá, galera? Então tem que ficar bem esperto com isso. Bom, e os meus treinos vocês devem estar pensando, né? Meus treinos daqui pra frente eu ainda vou ficar uns 4 dias de repouso por aqui, ver como meu corpo reage. Eu não desisti do La Mission, mas eu vou ter que dar alguns passos atrás, reajustar e readaptar algumas coisas, melhorar minha alimentação, arrumar minha imunidade, porque o baque foi bem grande, com muito antibiótico, muita paulada. Então meu corpo com certeza vai estar bem abatido, então eu não posso ter pressa nesse retorno, tá? Mas ele vai acontecer e eu vou mostrando aqui para vocês aos poucos, certo? Então bola para frente. E a palavra final que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, se cuidem, galera, a dengue tá pegando muito por aí, então usem repelente, indiferente se você tá na cidade, no campo, na trilha, na praia, tá? Ele tá pegando em todos os locais, fiquem espertos com isso. Se for pensar em leptospirose, cuidem sim com água de enchente, com água parada, cuidem sim se vocês verem locais em que vocês estejam e tenha lixo, tenha possível passagem desses roedores. Você também pode pegar não só pela água, mas pelo contato de onde ele tenha passado, urinado, feito as suas necessidades e talvez até pelos, né, segundo a infectologista que me tratou, ok? Então é um cuidado que a gente tem que ter, higiene sempre, tá? Isso não preciso nem dizer para vocês, vocês sabem, e eu acho que esse é o esquema, tá certo? Bom, passei esse processo todo, galera, talvez seja pra gente aprender um pouco, pra tentar entender alguns processos, e daqui pra frente é vida nova, então por isso que eu parei aí um tempo de fazer vídeos. Os vídeos não pararam aqui no canal, porque eu tinha uma gaveta de vídeos anteriores, mas vocês vão ver que daqui pra frente os vídeos talvez, como eu disse, mudem um pouco, né? Retornem um pouco para trás, e eu faço alguns vídeos falando um pouco desse processo de retomada aqui. Eu vou na nutricionista arrumar minha alimentação, eu vou dar uma ajustada em algumas coisas, eu vou, sabe, cuidar mais. Eu tenho treinado bem, eu tenho trabalhado bastante, então eu acho que o meu corpo precisa de alguns suportes que eu não estava dando. Talvez por achar que eu aguentasse da maneira em que estava, mas eu acho que não. Essas doenças não necessariamente têm alguma relação, então, com imunidade baixa, etc e tal, mas talvez possa ser, né? Então o que eu puder cuidar daqui para frente, manter minha imunidade mais forte, eu vou fazer, né? Para mim não sofrer mais uma vez com isso, ou se eu passar por isso, eu estar melhor preparado, porque aí eu fico pensando, a gente que treina, que cuida, se alimenta de maneira um pouco melhor, acaba se recuperando um pouco mais rápido, tá? Eu conheci pessoas lá que estavam há mais tempo que eu, com algumas doenças parecidas, e que não conseguiam se recuperar, o corpo um pouco mais degradado, talvez um pouco mais de intensidade dessas doenças, mas eu percebi que a gente estar forte ajuda nessa recuperação, não que eu queira passar por isso de novo, mas se acontecer, a gente nunca sabe, que eu esteja o melhor preparado possível. Show, fellas? Esse foi um vídeo meio monótono, foi para contar para vocês então um pouco disso tudo que aconteceu.
Eu vou trazendo algumas histórias aí desse diário de bordo para vocês adiante e a gente vai conversando daqui para frente, certo? Então é isso, gostaria de desejar a todos vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos. Nós estamos juntos aí, falou, valeu!